Olá a todos, sejam muito bem-vindos, que é o Guia do Fornecedor sobre Direitos do Consumidor. Meu nome é o professor Ricardo Vieira da Silva, sou advogado praticante há mais de 25 anos e fui concursado no PROCON do Estado de São Paulo por mais de 11 anos, quando eu trabalhei nas áreas de fiscalização e defesa de autos de infração, diretamente. Então, pessoal, eu tenho toda a expertise necessária para passar para vocês o que vocês precisarem saber a respeito de como lidar, sendo um fornecedor, com os direitos do consumidor. Esse curso é voltado muito mais, obviamente, para o comerciante, aquele que faz o lojista, o supermercadista, aquele que faz a venda direta. Eu não vou lidar muito aqui, claro que eu vou passar por isso também, com prestadores de serviços e com indústria. Eu vou focar muito mais na parte mais prática, principalmente para a imensa maioria das empresas que estão existentes hoje no Brasil, que dizem respeito a vendas. Ok, pessoal? Então vamos lá, deixa eu apresentar aqui para vocês. E eu peço, por favor, todos vocês estejam acompanhando as nossas aulas, mantenham o jeito que eu estou fazendo, tá? Deixem a sua apostila aberta e vão acompanhando as aulas junto comigo. Eu vou fazer toda Eu vou passar por todos os itens, por todos os capítulos do nosso guia, tá? Aqui está um índice, está demonstrando o que vai acontecer. Eu vou explicar para vocês quais são os princípios, quais são os fundamentos, as obrigações básicas, como que é feito o atendimento ao consumidor, como que eu posso fazer isso, publicidade e oferta, como funcionam as relações contratuais com o seu consumidor. Os contratos que eu estou falando não são somente os contratos escritos, mas principalmente aqueles contratos que nós chamamos em direito de contratos tácitos, aqueles onde duas pessoas formam um contrato, principalmente na venda. Você tem que lembrar disso, pessoal. Qualquer venda é um contrato e tem fases: pré-contratual, contratual e pós, que é o famoso pós-venda, tá? Então a gente tem que ter tudo isso muito claro. Vou explicar para vocês como é que funciona a atuação dos órgãos de defesa do consumidor oficiais. Aqui eu vou falar sobre o Ministério Público, o Senacom, o Ministério da Justiça, os PROCONs, tá? Como que funciona a colaboração entre eles e como funciona uma fiscalização real feita, tá? Vou falar sobre as infrações e sanções que vocês podem sofrer, eventualmente, caso vocês sofram algum tipo de fiscalização e uma constatação seja feita. Como funciona o PAD, que é o processo administrativo sancionatório para as relações de consumo. E o capítulo final e as aulas finais vão ser principalmente sobre como fazer a prevenção de conflitos e como estabelecer boas práticas empresariais no seu negócio. Então, esse curso é voltado principalmente tanto para os operadores, advogados, estudantes de direito, como para o cidadão comum, em especial você, fornecedor, que tem o seu negócio e quer manter um mínimo de obediência à que a lei diz. Por que eu falo o mínimo? Existem situações em que a lei é muito específica, então eu não vou entrar nesses pormenores, mas eu vou passar de uma maneira muito geral e aprofundada, por incrível que pareça, tá? Sobre como que você, pequeno lojista ou lojista, pode lidar com essa situação e como obedecer à lei do consumidor de uma maneira correta, tá? Eu juntei algumas legislações, eu coloquei no final, montei um glossário para todos vocês com 45 termos que eu vou usar ao longo do curso e uma pequena bibliografia para você estudante, para você operador do direito, para você magistrado, principalmente para você cidadão que desejar se aprofundar mais no assunto que eu vou demonstrar para vocês, tá bom? Então, vamos dar início? Vamos começar? Nosso primeiro capítulo são os princípios e fundamentos do CDC, desculpa, do direito do consumidor em si. Então, vamos começar? Vamos falar um pouquinho sobre o Código de Defesa do Consumidor, que é uma das leis mais modernas e melhor aplicáveis do mundo. Sim, eu não estou falando, não estou exagerando, tá? O Código de Defesa do Consumidor brasileiro é considerado pelo ordenamento mundial como uma das melhores e mais práticas leis de direito do consumidor que existem no mundo, tá? Vamos ver um pouquinho sobre essa origem. O CDC, ele apareceu em 1990, logo após o estabelecimento da Constituição de 88, que é a nossa lei maior, tá? Então, o que acontece? A criação desse código
apesar do tempo decorrido entre a promulgação da Constituição e a entrada em vigor, foi bastante rápida. Por quê? Na Constituição de 88, foi colocado como um direito fundamental a defesa do consumidor, no artigo 5º, inciso 32, tá? Inclusive, caso você tenha curiosidade a respeito do artigo 5º, tem um curso meu aqui na plataforma específico sobre esse artigo, que são os direitos e garantias fundamentais, tá? Mais à frente, na própria Constituição, nós temos na parte da ordem econômica, nós temos o artigo 170, inciso 5º, que coloca a defesa do consumidor como um dos princípios da ordem econômica do Brasil, tá? Então, o que acontece? Qual que é a estrutura do CDC? Então, eu tenho dispositivos que me dizem quais são os direitos básicos do consumidor e também do fornecedor, quais são os deveres de ambas as partes, como lidar com contratos, quais são as práticas comerciais aceitas, como é que funciona a responsabilidade civil, o que é vício, o que é defeito, bem como que essa parte eu vou passar bem por cima, que são as normas processuais de tutela coletiva. Esse não é o foco do nosso curso. Como eu disse, o nosso curso é focado na parte prática, tá? Então, qual que é o objetivo do CDC? É buscar o equilíbrio, harmonizar a relação entre consumidor e fornecedor. Como que faz ser feito isso? Legalmente falando, o consumidor é reconhecido como essa relação entre as partes é reconhecida como desigual, tá? Por quê? Eu vou explicar isso com muito mais detalhes nas aulas a seguir, mas o começo agora vocês têm que entender que é basicamente dessa forma que começa, tá? A relação entre o consumidor e fornecedor é reconhecida como desequilibrada legalmente falando. Então, isso não é uma mera alegação ou algo que a pessoa coloca para, sei lá, para se colocar assim. Não é isso. A própria lei diz isso. Isso acontece, está escrito lá explicitamente, tá? E lembrando que qual é o alcance dele? Qualquer relação de consumo, tá? Independentemente da natureza do bem ou do serviço que é oferecido no mercado, desde que seja caracterizada a presença tanto de um consumidor quanto de um fornecedor. A gente vai ver quais são os conceitos para vocês entenderem bem o que significa um e o que significa o outro, tá? Tanto que assim, vamos lá. O que a lei conceitua como consumidor? Isso é importante, tá? O consumidor é uma pessoa física, em 99% dos casos, mas também pode ser pessoa jurídica, que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. O que significa isso? Que, por exemplo, se você compra algo de outra empresa para transformar em um produto novo e colocá-lo no mercado, você não está caracterizado como consumidor. Ou seja, você tem que ser o destinatário final daquele produto ou daquele serviço. O que significa, por exemplo, serviços elétricos para sua empresa, você é o consumidor, porque você é o destinatário final, ok? Então, a relação de consumo que existe tem que ter essa finalidade. O consumidor é todo aquele que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Isso é importante que vocês tenham muito claro, tá? E o fornecedor, quem é o fornecedor? No caso, vocês que estão aqui acompanhando esse curso, ou você, cidadão, para você saber exatamente o que é um, o que é outro, tá? O fornecedor é aquele que desenvolve uma atividade econômica, ou seja, visando o lucro, de produção, comercialização ou de prestação de serviço. Por isso que o CDC é aplicado de maneira bem abrangente em vários setores da economia. Eu posso dizer sobre serviços bancários, eu posso falar sobre prestação de serviço, como, por exemplo, serviços médicos, serviços odontológicos e qualquer tipo de produto, tá? Peças de carro, alimentos, bebidas, tudo isso é englobado pelo CDC, tá? Lembrando que ao longo desses anos, principalmente por causa de todo esse caráter que o CDC acaba adquirindo e dessa importância que ele trouxe para nosso ordenamento, é uma legislação que é essencial, tá? Influencia também não só a relação de consumo, o consumidor e fornecedor, como também a atuação dos órgãos. Nós vamos ver também num capítulo especial, como já mostrei para vocês, tá? Então, assim, o CDC, em essência, é um marco jurídico, tá? O respeito à dignidade do consumidor, o equilíbrio das relações de mercado e a justiça contratual são os seus principais objetivos e a sua tentativa de assegurar, tá? Lembrando que tudo isso buscando trazer e gerar uma cultura de consumo muito mais ética e muito mais consciente.
Pessoal, agradeço muito vocês terem me acompanhado nessa primeira aula. Eu já vou retomar o assunto na nossa próxima. Muito obrigado, até mais.